dia, crianças! Eu sou a Alexandra, professora da classe Juniores, aluno 9 e 10 anos, e estamos aqui para mais uma aula com a lição Juniores, alunos número 7, que tem como título História de Fé e Coragem. A nossa lição é a lição de número 1. Estamos iniciando mais um trimestre, o terceiro trimestre. Vamos orar para darmos início à nossa aula. Soberano Jesus, queremos te louvar, te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Senhor Deus, fique conosco, Senhor. Queremos aprender da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Crianças, estamos muito felizes porque já estamos quase terminando a quarentena e daqui a pouquinho estaremos juntos novamente. Estamos muito felizes porque nós gostamos muito de fazer aula assim, mas sem ver vocês fica difícil, sem estarmos perto, não é isso? Nós já agradecemos a Deus porque esse tempo irá passar, né? Vamos estar novamente juntos, lado a lado. Como eu já falei, a nossa lição é de número 1 e tem o tema Noé, um pregador ousado. Está escrito Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, 7 e 24. E o 8, 15, do 15 ao 9 e o capítulo 17. O objetivo da nossa lição é compreender que a nossa missão é levar a palavra do Salvador aos nossos parentes e amigos. Crianças, nós devemos compreender que a nossa missão aqui na Terra é pregar a palavra do Senhor para os nossos parentes e amigos. Não devemos esquecer disso. Memorizando. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Romanos 6, 23. Vamos repetir? Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Crianças, como eu já falei no início, a nossa lição, o tema fala sobre Noé. Noé, um pregador ousado. Antes de entrar na historinha, eu quero falar sobre profissão. Mas tia, o que tem a ver a nossa lição com profissão? Você vai logo entender. Cada pessoa que tem uma profissão, por exemplo, um pedreiro, ele recebe o seu salário por ser pedreiro, né? Assim, um médico, ele recebe o seu salário por ser médico. Um engenheiro, um eletricista, cada um recebe o seu salário pelo que faz, não é assim? Ganha pelo seu trabalho. Então, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, como nós lemos memorizando. O salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, aqueles que pecam, o seu salário é a morte. Nos diz aqui na nossa lição o que se ganha em pecar. Se ganha a morte eterna. O que ganhamos em obedecer a Deus? Ganhamos a vida eterna com Deus. O salário do pecado, como eu já falei, é a morte. Aqueles que pecam vão viver eternamente separados de Deus. Mas aqueles que obedecem à palavra de Deus vão viver eternamente com Cristo. Por que é que isso não é injusto, criança? Porque Jesus, ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Aqueles que querem viver eternamente com Cristo devem aceitar a Cristo. E aqueles que não aceitam a Cristo vão viver eternamente separados de Cristo. A história de hoje vai falar sobre Noé. Noé era um homem obediente e ele procurava fazer a vontade de Deus. Ele procurava agradar a Deus. Noé era descendente de Sete, terceiro filho de Abraão, filho de Lameque
e neto de Matusalém. Noé tinha 500 anos quando ouviu a voz de Deus. Nos dias de Noé, os homens eram maus e faziam o que era desagradável a Deus. Os homens não agradavam a Deus e não estavam nem aí para a vontade de Deus. Não é diferente nos tempos de hoje. As pessoas querem viver da maneira que querem, sem agradar e sem respeitar as leis de Deus. Deus, por ver tanta maldade, ele se entristeceu e se aborreceu. Você pode perguntar, criança, tia, mas Deus se aborrece? Sim, Deus se aborrece. E aquele pecado cheirava mal às narinas de Deus. E Deus, ele resolveu pôr um fim naquela situação. Ele viu que Noé era obediente e falou com Noé e mandou que Noé construísse uma arca, pois Deus iria enviar um dilúvio, iria acabar com toda a terra. Noé, obediente à palavra do Senhor, começou a construir aquela arca. E crianças, ele construiu, mas ele não ficou calado, ele não ficou em silêncio. Ele dizia o que estava acontecendo, que estava construindo aquela arca porque vinha um grande dilúvio e ia acabar com tudo e com todos. Mas aquele povo, eles zombavam de Noé, pois naquele tempo não chovia e aquelas pessoas achavam que Noé estava louco. Mas você pensa que Noé deu ouvido à voz daquelas pessoas? Não. Eu sei o que você tem feito a muitos outros. E sei o que Deus fará a você. Ah, sei. O dilúvio, as terríveis águas escuras. Não é possível que você esteja enganado. Eu sou um homem, sim. Eu posso estar enganado. Mas Deus, não. Oh, claro. Deus falou com você. E disse... Ele disse que vocês trouxeram destruição para vocês mesmos. Que vocês são invejosos, assassinos, adúlteros e cruéis. Noé permaneceu firme na palavra do Senhor. Mesmo aquelas pessoas zombando de Noé. Mas Noé não deu ouvido àquelas pessoas. Porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia que Deus era fiel. Se Deus tinha falado, ele ia cumprir com o seu propósito. Noé, crianças, passou 100 anos construindo aquela arca. E para você ter uma ideia, Noé, todos os dias, ia e construía uma parte da arca. Noé permaneceu firme no propósito de Deus. Ele sabia que Deus tinha falado e Deus ia cumprir. E aquela arca seria a salvação para ele e os seus 3 filhos, sua esposa e as suas noras. A arca finalmente ficou pronta. E Deus ordenou aos animais que entrassem na arca um casal de cada espécie. Olhem! Jafé, pai! Pai, eles vieram! Eu não lhe disse, Cam. Eles vieram! Eu não fiz nada! Ontem os pássaros, os insetos e as criaturas pequenas eram difíceis, relutantes. Sim, eram. Mas estes... Olhe agora! Aí, crianças, o que eu acho muito interessante é que um animal, ele não tem raciocínio de um ser humano. Mas ele, ouvindo a voz de Deus, a ordenança de Deus, eles obedeceram. Noé falava o que Deus tinha falado e eles não quiseram ouvir. Mas quando o dilúvio veio, Noé e sua família entraram na arca. E Deus fechou a porta pelo lado de fora. E Noé, mesmo que quisesse, não poderia abrir aquela porta. E as nuvens
apareceram no céu, o céu se escureceu e começou a chover. E as pessoas ficaram desesperadas, porque viram que o que Noé dizia realmente estava acontecendo. Mas, infelizmente, era tarde demais. Não tinha mais como aquelas pessoas entrarem na arca. Porque, como eu já falei, Deus tinha fechado a arca por fora. E as águas começaram a subir. Veio muita chuva e as águas começaram a subir, e chegou a tirar aquela arca do lugar. Aquela arca ficou flutuando sobre as águas. E você imagine, não ficou um ser vivente, nem plantas, nem animais, todos pereceram. E a terra ficou totalmente coberta de água. Mas Noé e sua família, aqueles que obedeceram a Deus e ouviram a sua palavra e acreditou no que Deus disse, não deu ouvido a terceiros, eles estavam protegidos e salvos dentro daquela arca. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites, sem parar. E mesmo depois que parou a chuva, Noé e sua família passaram um ano dentro daquela arca para que aquelas águas secassem. Quando as águas secaram, Noé e sua família saíram da arca. E ao sair da arca, a primeira coisa que eles fizeram foi levantar um altar em agradecimento a Deus pelo livramento que Deus deu a Noé e sua família e a todos os animais. E em resposta, Deus fez aparecer o arco-íris. Isso é um símbolo, é uma aliança que Deus tinha feito com Noé, que a terra jamais seria destruída por água novamente. O lar para eles será nosso para sempre? Sempre estaremos prontos para o lar. Mas você ouviu a história. O lar está no céu agora. Não está na terra. Olhem! Estabeleçam-se na terra que lhes dei de volta. Nunca mais eu destruirei a terra com um dilúvio, mas a chuva dará caminho ao sol, e vocês verão minha promessa nas nuvens. Primavera e outono, inverno e verão, dia e noite, nunca cessarão, até que a terra dure. Crianças, hoje em dia, nós continuamos a fazer como Noé, pregar a palavra de Deus. Hoje diferente. Naquele tempo, Noé dizia que as águas viriam e aquelas pessoas não acreditavam. Hoje, estamos pregando a palavra de Deus, avisando que Jesus está voltando e as pessoas debocham, zombam, da mesma forma que acontecia nos tempos de Noé. Mas nós devemos ser como Noé, não nos envergonhar, mesmo que pessoas digam que nós estamos ficando loucos, que estamos perdendo o nosso tempo, como diziam com Noé. Mas nós devemos confiar na palavra do Senhor. Jesus disse que iria aos céus, iria preparar-vos lugar.
para onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Então, nós devemos acreditar na palavra do Senhor. Devemos acreditar porque Jesus é fiel. Quem prometeu foi Jesus. E ele é fiel e verdadeiro. Ele não mente. Então, nós devemos ser como Noé. Não nos envergonhar do Evangelho. E permanecer avante. Mesmo que alguém diga, você está ficando louco. Isso não irá acontecer. Jesus não vai voltar. Isso é ilusão. Nós devemos acreditar, porque a palavra de Deus nos dá a garantia que Jesus irá voltar a qualquer momento. E devemos permanecer fiel, porque fiel é aquele que nos prometeu. Jesus é fiel para cumprir a sua palavra. Agradeço a todos que assistiram a nossa última aula, os que irão assistir. Queremos encerrar com oração, agradecendo a todos e agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Soberano Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa manhã, Senhor, na tua presença. Deus maravilhoso, nos dê uma semana abençoada na tua presença, Senhor, nos livrando de todo o mal, nos guardando e nos abençoando. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Até a próxima, crianças.